Boa noite, amados irmãos, aí a CJC, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, estamos de uma maneira diferente hoje aqui, mesmo não tendo muita habilidade aí com as câmeras, decidi gravar esse vídeo e espero no Senhor que aquilo que de repente ser compartilhado aqui possa ser bênção na sua vida, amém? Buscarei ser breve, a tentativa é não cansá-los. Vamos ver se eu consigo, porque realmente o que o Senhor ministrou ao meu coração através do texto que a gente vai ler foi bastante edificante e creio em Deus que também há de ser na sua vida. Amados, estamos, na verdade, antes de ler o texto, eu queria só mencionar, mais como base de informação, como dados, né? Estamos vivendo dias terríveis por conta desse coronavírus, né, o Covid-19. Uma praga, uma peste que está assolando, tem assolado aí as nações ao redor do mundo, né? E vale mencionar também de que o avanço dessa praga num período de certa forma curto, pois no domingo passado, dia 22 de março, a realidade era então de 300 mil casos confirmados em todo o mundo e em torno de 13 mil mortos. Uma semana depois, estamos hoje no dia 29 de março, são 650 mil casos confirmados para então 30 mil mortos. Duplicou e mais um pouco o número de casos confirmados e quase triplicou o número de mortos. Tendo a Itália aí como a condição mais grave, né, com mais de 90 mil casos confirmados, com mais de 10 mil mortos. E o nosso país, onde está nessa realidade? O que aconteceu? Qual é o contexto? O nosso país também teve um avanço muito significativo, irmãos. Por isso, então, essa necessidade, passamos o domingo passado em relógio de oração, toda a igreja participando, esse domingo agora, de novo, trouxemos essa ideia da igreja prostrada orando ao Senhor. A realidade do nosso país, no domingo passado, era de 1.200 casos confirmados, para 18 mortes. Hoje, já são 3.500 casos confirmados para 100 mortes. Então, quase que triplicou o número de casos confirmados em uma semana e multiplicou-se por 5 o caso de mortes em uma semana. Essa é a realidade atual, né? Então, pessoal, muito tem se falado do segundo livro de Crônica, capítulo 7, versículo 14, texto bastante conhecido por todos nós. Inclusive no último domingo que cultuamos aqui, domingo dia 15 de março, após a mensagem da missionária Rosemary, nós lemos esse texto, porém lemos o capítulo 7, do verso 11 ao 16, e eu fui, de certa forma, atraído ali, né, puxado, chamou minha atenção o verso 12 desse capítulo 7, né, onde diz que Salomão, após ter terminado então a edificação da casa do Senhor, o Senhor lhe apareceu naquela mesma noite, e com ele então, e a ele disse que ouviu a oração feita naquele lugar. E o que me chamou a atenção desse texto tão conhecido, queridos, foi a resposta obtida da oração que foi realizada. Isso me fez voltar então um pouco no capítulo 6 e ler todo o contexto do capítulo 6, do verso 1 ao verso 42, onde narra toda a oração que foi feita por Salomão, para que então eu pudesse então entender o que aconteceu no capítulo 7, a resposta de Deus. A resposta de Deus à oração que foi feita naquele lugar teve alguns ingredientes muito importantes. Teve, por exemplo, a glória do Senhor enchendo aquele lugar. O próprio Senhor apareceu ao rei. Naquele momento também, após a aparição, no momento da aparição, houve um diálogo entre eles. E ali o Senhor verbaliza que havia então ouvido a oração que tinha sido feita. Então, no capítulo 6, do 1 ao 42, nós podemos ver que o sucesso da manifestação do Senhor
envolve, é claro, a sua graça e misericórdia, mas também envolve, queridos, o que estava no coração do rei naquele momento e a vida daquele homem. Então, vale a pena mencionar de que o que estava no coração de Salomão e o que pertencia à vida, o que fazia parte da sua vida, foi o que refletiu de forma maravilhosa a oração e o que trouxe então a manifestação tão significativa, tão importante, tão esplendorosa da parte do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos, alguns aspectos relevantes no coração de Salomão e na vida deste homem, e que deve, queridos, estar presente nas nossas vidas, principalmente nesse tempo, um tempo que deve ser usado para oração, para intercessão, para o clamor. Então, no capítulo 6, verso 1 ao 11, é o rei falando ao povo. Do verso 12 ao 42, é o rei orando a Deus. E o primeiro aspecto que me chamou a atenção é que o rei inicia sua fala ao povo destacando a importância das declarações feitas por Deus. E no verso 1, então, do capítulo 6, disse Salomão que o Senhor declarou que habitaria em nuvens espessas, nuvens carregadas, nuvens pesadas. Essa declaração de Deus mencionada por Salomão tem a ver, queridos, com Êxodo capítulo 19, versículo 9, quando o Senhor aparece a Moisés. E o texto de Êxodo diz que Deus aparece em nuvens densas ou nuvens escuras. E o entendimento dessas nuvens densas, nuvens escuras, fala de nuvens cheias de raios, nuvens cheias de trovões. Então Deus aparece a Moisés desta forma para falar com ele. E entre tantos propósitos do Senhor naquele momento, quando ele aparece a Moisés, eu destaquei apenas dois que me chamou a atenção e eu queria também só compartilhar com você. Primeiro, o Senhor mostra a Moisés que ele, Deus, fala com os seus, mesmo em meio ao tempo de nuvens carregadas, nuvens pesadas, mesmo ao tempo de escuridão, mesmo em meio ao tempo de tempestades, mesmo em meio ao tempo de caos, seja com nuvens carregadas, nuvens pesadas, o Senhor, ele fala com os seus e se revela a eles. O segundo propósito, entre tantos, como eu falei, da manifestação do Senhor daquela forma com Moisés, era que quando ele falasse, o povo então ouvisse. E a forma de como ele apareceu, através de nuvens escuras, densas, com raios e trovões, era para trazer temor ao povo enquanto ele falava. Então, desta forma, a gente pode enxergar que o Senhor, em primeiro lugar, fala no momento de grandes tempestades. Nós vimos isso lá com Jesus também no Novo Testamento. O Senhor fala no tempo em que o céu também está sem chuva. O Senhor também fala nos momentos de praga de gafanhoto. E o Senhor também fala nos momentos em que a praga vem para assolar a terra, como estamos vivendo nos dias atuais. Outra realidade que vale também mencionar é que o Senhor usa esses momentos de tempestade, assolações sobre a terra para trazer, queridos, temor sobre os homens e tratar com eles, lhes mostrando de que Ele, Deus, está sempre no controle de todas as coisas e que nada nem ninguém pode tirar essas coisas de suas mãos. Ainda que haja mortes e muitas mortes, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, o primeiro aspecto, queridos, que é relevante nessa oração do rei Salomão é de que na sua fala inicial ele começa a apresentar para os homens que o ouvia que as declarações de Deus têm muita importância diante de nós. E isso precisa também estar dentro do meio do seu coração. As declarações de Deus precisam ter muito valor para mim e para você nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tempestade, nesse tempo de assolação. Amém, amados? Não perca essa convicção, essa certeza, para que então você realmente também não se perca no meio de tudo isso.
Segundo aspecto, querido, que bastante relevante, visto no coração, na vida daquele que tem o desejo de ter a sua oração atendida por Deus, está no verso 4, que mostra então Salomão, mostra que Salomão vivia a vida naquele momento com a certeza de um Deus que falava pessoalmente com o homem e que pelo seu poder cumpria aquilo que falava. E eu queria lhe dizer, em nome de Jesus, que hoje em dia não é e não deve ser diferente. O mesmo Deus que agiu lá, age hoje aqui. E assim como ele se manifestava naquele tempo e falava aos corações dos homens, hoje também ele se manifesta e ele fala aos corações dos homens, através do teu Santo Espírito. Então, queridos, e o mesmo Deus que cumpria o que falava lá através do seu poder, faz da mesma forma hoje. Aquilo que ele fala, ele pelo seu poder cumpre para a glória do seu próprio nome. Então esse é o segundo aspecto relevante na oração do rei Salomão. Ter a consciência, a certeza, a convicção de que o Deus que ele serve é um Deus que fala pessoalmente, fala no individual. E não só fala, mas cumpre aquilo que fala, cumpre aquilo que diz, cumpre aquilo que promete. O terceiro aspecto que me chamou a atenção nesse texto está no verso 5. É de que a mente de quem ora ao Deus Todo-Poderoso precisa ter o entendimento de que o Deus a quem serve é um Deus que salva o seu povo. Eu estou só falando sem ler o texto, você vai ler em sua casa, para que eu possa ser o mais rápido possível aqui. Estou correndo contra o tempo. E a verdade é que então, queridos, que no verso 5, o Senhor fala da salvação do povo do Egito. Então precisamos, quando dobrarmos nossos joelhos diante do Senhor, ter essa consciência, esse entendimento de que o Deus ao qual servimos é um Deus que salva o seu povo. Então isso nos faz com que nós, nesse tempo de assolação, não devemos temer aquilo que está sobre a terra. Amém? Ainda que venhamos a sofrer de alguma forma, o Deus ao qual servimos é um Deus que tem salvação para mim e para você. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. E a nossa salvação fala de eternidade com o Pai. Que assim seja para a glória do nome dele. O quarto aspecto, querido, está no verso 6. Quando Deus diz que escolheu Jerusalém para estabelecer ali o seu nome. Traz para nós a ideia de que devemos viver a vida sabendo que hoje, eu e você, somos a Jerusalém em que o Senhor estabeleceu e tem estabelecido o seu nome e nele tem glorificado e tem sido glorificado. Em nome de Jesus, amados, quando estiver orando a Deus, lembre-se disso, de que eu e você somos hoje aquele em quem ele tem estabelecido o seu próprio nome. Que quando dobremos o nosso joelho, possamos ter essa consciência. O Deus Todo-Poderoso estabeleceu o seu nome sobre mim e sobre você. Amém, amados? O quinto aspecto, querido, relevante, que vemos nesse texto, do versos 1, capítulo 6, segundo Crônica, verso 1 ao verso 12, verso 11 inicialmente, você vê aí no verso 7, querido, quando Salomão menciona que Davi, seu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao Senhor. E com isso aprendemos que a nossa vida precisa ser vivida com propósitos ou com propostas diárias em nossos corações, de edificar ao nosso maravilhoso Deus um lugar de adoração, sem que ninguém possa nos arrancar dali, sem que ninguém possa arrancar esse lugar do nosso coração. Então, se não temos feito isso, queridos, em nome de Jesus, esse é o tempo de mudança, é o tempo de mudança de postura. Temos falado aqui na igreja sobre o tempo de decisão, 2020, o ano da decisão. Então, mais uma decisão que você pode tomar em sua vida nessa noite. Quinto aspecto, no verso 7. Proponha em seu coração diariamente edificar um altar para Deus e ali você o adore, em nome de Jesus. O sexto aspecto, querido, relevante para a eficácia da nossa adoração e da nossa oração está no verso 8 e mostra que devemos viver a vida
com os frutos de uma aprovação divina por conta de uma tomada de decisão acertada diante dele. Que você possa voltar aí o vídeo para poder ouvir, porque se eu repetir pode realmente tomar o tempo e ser um tempo muito longo. Pois Deus diz a Davi: já que desejaste em seu coração construir uma casa, edificar uma casa em meu nome. Então Deus trabalha com isso. Já que você, amado irmão, decidiu em seu coração me glorificar, eu aprovo a sua decisão e te abençoo. Você vai viver debaixo dessa aprovação divina por conta daquilo que você decidiu no seu coração. Então, em nome de Jesus, o Senhor trabalha com já que desejaste, já que você então plantou no seu coração o desejo de glorificá-lo com a sua vida. Faça isso e tenha ciência disso quando você dobrar o seu joelho em oração, porque Ele virá com bênção sobre a sua vida e ainda Ele virá e se manifestará a você de forma que você possa vê-lo, em nome de Jesus. O oitavo aspecto relevante para uma oração eficaz está no verso 10, que é o de viver a vida, tendo no coração a convicção de alguém que foi chamado para se assentar ao lado dele, como príncipes e princesas do Senhor. Está lá em Salmo 113, versículos 7 e 8. Vai falar que Ele nos tirou do mundo de trevas, nos tirou do monturo, nos tirou do mundo de trevas, nos fez assentar como príncipes no seu reino, príncipes do seu reino. Salomão diz o texto, herdou o trono no âmbito terrestre. E nós, queridos, temos herdado do Senhor na esfera celeste. O Deus de toda glória tem nos tirado da condição de uma vida perdida para nos fazer assentar com Ele, junto a Ele, como príncipes. Então, queridos, quando você também estiver dobrando o seu joelho, lembre-se de que você é alguém especial para Deus. O texto vai falar de que Salomão se assentou como rei, no trono deixado pelo seu pai. Deus tem nos levado a assentarmos junto com Ele nas regiões celestiais, ao lado dele, e vivermos como príncipes do seu reino. Amém, queridos? O nono aspecto, está terminando, está no verso 11, que nos ensina que devemos viver a vida andando continuamente em sua presença, guardando eternamente a sua palavra no nosso coração e sendo parte pertencente à aliança do Senhor com os homens através do sangue do Cordeiro. Pois na casa em que foi edificada Deus, o Senhor colocou naquela casa a sua arca, que fala da sua presença, e colocou naquele lugar também as tábuas da aliança, que fala então da palavra que foi eternizada em nossos corações, porque foi escrita com sangue e com o sangue do Cordeiro. Por isso, o nono aspecto, querido, precisa trazer para nós esse entendimento, que quando dobrarmos os nossos joelhos no chão, temos essa consciência de que precisamos viver continuamente em sua presença e precisamos desfrutar, também viver na prática a sua palavra, e essa então presença e palavra traz para nós então uma soma dessas duas realidades, traz para nós a aliança do Senhor feita através do Senhor Jesus Cristo e escrita em meu e em seu coração com o sangue do Cordeiro. Amém? Então, para terminar, o 10º e último aspecto relevante está então entre os versos 12 e 42. A oração a Deus precisa ser de joelhos dobrados, mãos estendidas e com a declaração do seu senhorio e com o coração contrito e arrependido, pois esse é o teor de toda a oração feita por Salomão no capítulo 6. Que não seja diferente para mim e para você.
em nome de Jesus. Que assim seja, porque a nossa oração com esses aspectos, queridos, e a sua relevância, vai com certeza ter uma manifestação de Deus que vai nos surpreender. Porque a manifestação de Deus envolve glória, envolve a sua palavra, envolve a sua glória, envolve a sua palavra, envolve um diálogo face a face, envolve os olhos abertos àquele lugar, a esse lugar, sobre mim, sobre você, envolve os ouvidos atentos à oração que é feita e envolve o coração dele sobre nós. E isso está no capítulo 7, essa é a resposta de Deus às orações que são feitas de acordo com o capítulo 6 de 2 Crônicas. Então, em nome de Jesus, queridos, que não seja diferente na minha vida e na sua vida, nesse tempo de oração, relógio de oração do domingo passado, relógio de oração hoje, que não seja diferente. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te abençoe nesse tempo difícil, que o Senhor te fortaleça, que Ele te sustente, que Ele te livre de todo mal, que Ele traga paz ao seu coração nesse período caótico e, por fim, que Ele encontre essas realidades que nós citamos aqui em seu coração e em sua vida, de maneira então que Ele venha ouvir o seu clamor e responder às suas petições. Amém? Deus te abençoe, até a próxima, se o Senhor nos permitir, e se for realmente essa direção. Então que a graça de Cristo, o amor de Deus e o consolo do Espírito esteja sobre a sua vida. Assim nós terminamos em nome de Jesus. Amém?